Ok, o nosso assunto cinética química, né, pessoal? E nós vamos estar aí fazendo uma revisão, né, desse assunto. Deixa eu só dar um zoom aqui, talvez melhore um pouquinho mais aí para o pessoal. Então, quando a gente fala em cinética química, como a gente já andou conversando aí em outros momentos, a cinética química ela trata da velocidade com que as reações elas acontecem, né? Então, isso é muito importante, porque se você observar uma indústria, por exemplo, se você analisar a situação de uma indústria, onde ela tem que produzir tantas toneladas por hora de determinado produto, isso é o estipulado na linha de produção, por exemplo. Vamos supor que ela tenha que produzir 2 toneladas por hora de determinado produto, tá? É claro que para produzir esse produto tem que estar acontecendo reações químicas para que essa reação aconteça e que para a formação desse produto nós tenhamos aí uma velocidade para que essas reações aconteçam e tenhamos no final desse tempo a produção dessa quantidade adequada de produtos, certo? E a cinética química, ela verifica isso. Só que a gente também tem que entender que essas reações elas são demonstradas para nós de uma maneira gráfica também. Então, nessa aula de hoje, a gente vai procurar entender um pouquinho melhor aí como que essas informações da velocidade das reações elas são expressas em um gráfico, em um gráfico cinético, né? A gente viu lá na termoquímica um gráfico, né, os gráficos termoquímicos. A gente observou que a reação exotérmica tem um tipo de gráfico e a reação endotérmica ela tem um outro tipo de gráfico. O gráfico da cinética química não deixa de ser também um gráfico onde vai trazer essas informações envolvendo tanto a termoquímica como a cinética. Então, a gente precisa fazer uma interpretação correta desse gráfico. Nós temos aqui a linha que tem a energia, a entalpia, e é o mesmo símbolo que a gente usa lá na termoquímica, o símbolo é o H maiúsculo. E essa energia, essa entalpia, normalmente ela é medida em quilojoule, pode ser em quilocal também, depende do tipo de gráfico, tá? Nós temos aqui essa outra linha que trata do caminho da reação, ou seja, a reação ela sempre vai acontecer inicialmente com os reagentes. Então, sempre para a gente ter uma reação química, nós vamos ter que ter inicialmente os reagentes. Esses reagentes eles vão reagir entre si e depois vai formar o produto, tá? Bom, mas veja o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender muito bem é que não basta você ter os reagentes, colocar esses reagentes um pertinho do outro, deixar eles juntos e essa reação ela vai acontecer. Não, nem sempre é assim. Isso só acontece com reações que são espontâneas, né? Com reações que são fáceis de acontecer. Mas, em outras situações, esses reagentes, eles precisam ter o quê? Eles precisam ter um estímulo para que essas reações aconteçam. E esse estímulo a gente chama de energia de ativação. Então, olha só o que aquela notinha ali está dizendo em relação à energia de ativação, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, a definição de energia de ativação, que é a energia mínima necessária, absorvida pelos reagentes, para que uma reação, faltou aqui, né? Para que uma reação ocorra, certo? Nesse gráfico nesse gráfico cinético aqui, aonde que ficam os reagentes? Lembrem que os reagentes sempre ficam em uma equação química do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo, nós também vamos ter os reagentes, ó. Então, esses reagentes, eles vão reagir entre si para depois formar aqui embaixo, depois que a reação aconteceu, né, formar os produtos, ok? Bom, mas tem uma situação que aqui o professor especificou com essa linha vermelha e esta linha azul. Então, notem o seguinte, existe uma diferença
aqui para a linha vermelha e para o tracejado azul. O que isso significa? Essa diferença que nós temos aqui, ó, essa montanha, né, que a gente tem aqui observado aqui, isso aqui é aquilo que a gente chama de energia de ativação, ou seja, é aquela energia necessária, aquela energia mínima necessária para que esses reagentes eles consigam transformar em produtos. Então, ou seja, observem esse gráfico aqui. Esse 700, ele quer dizer 700 quilojoules. Essa quantidade calórica, esse calor, essa energia, ela já está presente nesses reagentes. Só que, se você deixar esses reagentes aqui, somente um do lado do outro, eles não vão converter, assim, especificamente, rapidamente, ou eles vão se converter espontaneamente em produtos. Não, não vão. Nós vamos ter que fornecer para eles, eles vão ter que absorver uma quantidade de energia para que essa passagem inicie-se a formação dos produtos. Então, eu fiz questão aqui de deixar indicado aqui para vocês esse pontinho aqui, ó. O que é esse pontinho? É o máximo, é a situação assim de transição, é a situação, assim, é o ponto de transição onde que a gente tem a formação do primeiro produto. Então, ou seja, nós temos aqui os reagentes, eles estão ali interagindo entre eles, as moléculas estão se chocando numa velocidade forte, só que essa reação, essas colisões entre as moléculas têm que ser colisões efetivas para que elas consigam, né, reagir entre si e para formar o produto. E quem faz esse papel de fazer com que as moléculas elas se agitem com uma velocidade cada vez maior e as colisões têm uma possibilidade maior de acontecer, é essa energia de ativação. Então, ou seja, quanto que a gente forneceu nesse exemplo aqui, ó, de energia, quanto que os reagentes absorveram de energia aqui de ativação, quanto que foi essa energia de ativação necessária para que os reagentes começassem a se chocar efetivamente entre si e a primeira molécula de produto se formou, que é nesse pontinho aqui, ó, que é a transição. Esse pontinho nós chamamos de complexo, um X, né, complexo ativado. Então, ou seja, gente, esse complexo ativado, ele é o limite, vamos dizer assim, em que os reagentes vão começar a se transformar, a primeira molécula de reagente que vai reagir efetivamente para formar aquilo que a gente chama de produtos, tá? Bom, aí eu pergunto para vocês, de quanto que foi essa energia? Quanto que foi essa energia necessária, essa energia mínima necessária para que os reagentes reajam entre si e comece definitivamente a formar os produtos? A gente tem que observar aqui no gráfico, ó, 700 é a energia que os reagentes já possuem. Essa caloria, essa energia está dentro ali das moléculas dos reagentes. Mas, de 700, olha o limite aqui. Qual que foi aqui o valor mínimo aqui, ó, para que acontecesse o complexo ativado? Então, de 1.000, a gente tira 700, nós temos aqui um valor de 300, ó, de 300 kJ. É isso? 300 quilojoules. Então, ou seja, esses reagentes aqui, pessoal, eles precisaram absorver, ou foi fornecido a eles, 300 quilojoules para que eles conseguissem chegar até esse ponto aqui do complexo ativado. Chegou nesse ponto, aí a reação ela vai acontecer normalmente, né? Então, essa energia fornecida inicialmente aí, ela tem que acontecer. Por exemplo, se em vez de 300 quilojoules, esses reagentes eles absorvessem, por exemplo, 290 quilojoules, a reação não ia acontecer. Se eles absorvessem
299 quilojoules, a reação não ia acontecer. Ou seja, os reagentes não teriam força para iniciar a reação. Agora, 310, 320, 350, 400 de energia fornecida, aí já os reagentes teriam condições de iniciar a reação. Então, essa energia mínima de 300 quilojoules é aquilo que a gente chama de energia de ativação, tá? Agora, o complexo ativado, ele é uma situação assim única, né? É um momento em que os reagentes começam a produzir a primeira molécula de produto, tá? Aí depois desse momento, gente, olha só o que vai acontecendo. Vai diminuindo aqui, ó, porque a reação, essa energia de ativação, ela começa a não ser mais necessária, porque a reação já aconteceu, né? Até chegar nesse ponto aqui, que era o ponto onde nós tínhamos aí a quantidade de energia que os reagentes já possuíam, né, de 700 kJ, e depois desse momento, os reagentes eles começam aí tranquilamente a liberar energia para a formação aí desses produtos, certo? Então vejam que toda essa reação ela tem um caminho, ela tem um tempo. É claro que para atingir o complexo ativado aqui, isso leva um determinado tempo, né? Aí depois que esse tempo e essa energia elas são alcançadas, a reação ela caminha sozinha. Então, ou seja, gente, num gráfico termoquímico, a gente sempre tem as informações da quantidade de energia absorvida, da quantidade de energia liberada. Uma coisa que a gente não pode confundir, não é porque o professor está falando aqui que os reagentes estão absorvendo aqui 300 quilojoules e a gente achar que essa reação ela é uma reação endotérmica. Não. Esses 300 kJ aqui que os reagentes absorveram, a gente chama de energia de ativação. Não quer dizer que reagente está absorvendo energia e essa reação ela é endotérmica. Não, essa reação aqui demonstrada nesse gráfico não é uma reação endotérmica. E como que a gente identifica ser uma reação exo ou endo em um gráfico onde nós temos a energia cinética? Nós vamos observar aqui, pessoal, como lá no gráfico termoquímico, os reagentes, eles apresentam uma caloria aqui de 700 kJ. E vejam que depois que a reação ela aconteceu, os produtos, eles têm uma energia aqui menor do que 700 kJ. Ou seja, quando o calor dos reagentes é maior do que o calor dos produtos, nós temos reação exotérmica. Então, esse gráfico cinético aqui é um exemplo, né, de um gráfico de uma reação exotérmica. Então, ou seja, só para ficar claro aí, não quer dizer que inicialmente esses reagentes absorveram 300 kJ, que essa reação ela é uma reação endo. Não. Esses 300 kJ, 300 kJ absorvido inicialmente, é aquilo que a gente chama de energia de ativação, ok? Um exemplo bem simples disso aí, gente, é a questão lá do fogo no fogão. Você pode deixar o gás ligado, o fogo não vai acontecer naturalmente. O que você tem que vir? Com uma energia mínima, que é o fósforo, para que o gás inicie a chama, né? Então, essa chama inicial, o fósforo ali, ou o estalinho lá da corrente elétrica, né, do acendedor automático, é essa energia mínima, que a gente chama de energia de ativação, para que a reação aconteça. Ok?